Brasileiros, brasileiras, meus únicos patrões, hoje, segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, amigo e exemplo do Distrito Federal, senador Isalci Lucas, que mais uma vez preside essa sessão de segunda-feira, delegada Soraya, que é um exemplo dessa casa, senadora, senador Álvaro Dias, que também estava ali com a gente no cafezinho, e com certeza daqui a pouco chega o senador Paulo Paim, não, presidente Isalci? Não? Antes de mais nada, a gente tem que saber na vida dar valor a quem tem valor. E em nome do Estado de Goiás, a quem tem uma gratidão eterna, eu gostaria de registrar aqui um agradecimento em ata nesta casa, no Senado, ao veículo digital com mais de 500 mil de seguidores, que é o MBL, Movimento Brasil Livre, que veio a meu gabinete 16, fez uma entrevista muito respeitosa, os 3 jornalistas saíram de lá rindo. Posteriormente, houve uma postagem neste Twitter que não correspondia com a verdade, bastava checar na própria Receita Federal, como quem quiser ver lá, se consta algo a meu respeito. O meu único patrimônio é o meu CPF. Então, eu agradeço a direção, a um deputado federal aqui, ao Renan, enfim, a toda a direção deste veículo digital MBL, de enorme alcance nacional, a toda a redação, por terem retirado esta postagem que não corresponde com a verdade, e não só eu, como meus advogados, estão à disposição para o esclarecimento do fato. Presidente, eu não sei se o senador Álvaro Dias, quando fizer uso da palavra, pela experiência dele, por tudo que ele representa na história desse Senado, não sei se a senadora Soraya pensa o mesmo, e se o próprio presidente pensa, pois aqui sou um humilde aprendiz de todos os senhores e as senhoras, mas tenho visto que a Câmara está pautando este Senado. Não sei se o presidente Davi Alcolumbre está prestando atenção neste fato que para mim é inquestionável e que as ruas estão falando. Neste final de semana ouvi de muita gente esclarecida, de brilhantes jornalistas, Cajuru, a Câmara está pautando o Senado. O Senado não pode permitir. Eu vou abrir aqui o meu pronunciamento, deixando claro que o meu partido, PSB, pensa o contrário de mim. Mas o raro, ético presidente nacional do PSB, conhecido Carlos Siqueira, disse a mim que eu teria liberdade no partido, além de me colocar como líder da bancada do PSB nesse Senado. Então, se sou livre, tenho o direito de pensar diferente do meu partido. Acho que a crise na Venezuela alcançou o seu limite. Agora já está insuportável. E eu imagino que em breve teremos uma solução certamente com a queda do nefasto, do ditador Maduro. Não é possível que a população da Venezuela continue admitindo apoiar essa ditadura. Nós sabemos que há um conflito, que há disputas, que há aqueles que ainda são iludidos pelo ditador, que deve ser também um encantador de serpentes. Mas imagino que toda essa pressão que vem de fora dos países democráticos certamente terá grande poder de influir e nós esperamos que a solução esteja próxima. É evidente que o sofrimento do povo da Venezuela nos leva a ser solidários. Somos solidários. Temos o dever de combater qualquer tipo
de regime ditatorial. E esta Venezuela, sem sombra de dúvidas, não há evidentemente ninguém com lucidez e isenção que não considere uma ditadura. O fim desta ditadura certamente será uma redenção para o povo da Venezuela e seguramente vai trazer tranquilidade para todo o continente. Lamento discordar do que pensa a maioria de meu partido, que eu tanto respeito pela história dele neste país. Seguindo, presidente, me permita voltar ao tema reforma da Previdência, senador Álvaro Dias, senadora Soraya. A medida de conscientização, senhoras e senhores brasileiros, nossos únicos patrões, de todos os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, sofre a clara ameaça eminente e uma ameaça eminente de retirada, na verdade, de direitos previdenciários e de supressão ao direito da aposentadoria digna representada pela nova Previdência, ou seja, pelo projeto de contra-reforma apresentado no último dia 20 de fevereiro de 2019 pelo governo Bolsonaro. O projeto é bastante amplo no seu desmonte e afeta tanto o regime geral de previdência social, o que é aquele regime gerido pelo INSS, que engloba a todos os trabalhadores da iniciativa privada, urbanos e rurais, quanto o regime próprio dos servidores públicos. Para ser breve em meu pronunciamento, escolhi tratar exclusivamente das mudanças nas aposentadorias do regime geral, e essa escolha, ela tem como fundamento o fato de que, com certeza, se aprovada, este será um desmonte, senador Álvaro Dias, ou Álvaro todos os dias, um desmonte sem precedentes do sistema público de previdência, organizado pelo sistema de repartição solidária, conforme previsto na Constituição de 88, embora o governo Bolsonaro tenha anunciado esse projeto como nova previdência, entre aspas. O que nós percebemos é que ele segue as exatas diretrizes do projeto da reforma da Previdência proposto no governo corrupto de Temer, a PEC 287 de 2016, que foi derrotada politicamente graças à organização, mobilização e resistência da classe trabalhadora, que organizou por meio das mulheres os 8 de março de luta e a greve geral em abril. Pois bem, governo Bolsonaro segue as 3 linhas mestres desse projeto, quais são? Ou quais sejam: instituição de uma idade mínima para a aposentadoria no regime geral de previdência, aumento do tempo de contribuição mínima para acesso a uma aposentadoria e mudança nas fórmulas de cálculo para que o valor inicial pago ao segurado seja reduzido. Vamos tratar de cada uma delas de forma separada, proponho, nesta casa de debates. Inicialmente, é preciso dizer, de acordo com o projeto, que haverá instituição no regime geral de previdência da idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. É importante dizer que a instituição será a progressiva, começando com 61 anos para homens, 56 para as mulheres, com um período de transição de 12 anos. Se o projeto do Temer já era bastante gravoso no sentido de diminuição de direitos, o de Bolsonaro é ainda mais severo, a meu humilde ver. Porque o período de transição do governo Temer se estendia durante 21 anos. O período de transição previsto na proposta do governo Bolsonaro é de 12 anos. Aqui, então, a gente já ressalta a instituição de uma idade mínima no regime geral
com completa desconsideração para com as múltiplas realidades existentes no Brasil, inclusive com situações em que periferias e regiões em que diversos estados brasileiros sequer alcançam a expectativa de vida de 60 anos. Então, logo, é algo muito cruel e muito prejudicial aos trabalhadores e às trabalhadoras. Só que, conforme nos lembra a professora Deise Martins, que ali muito ontem, a estratégia do governo Bolsonaro ter sido ressaltar exclusivamente uma questão de idade mínima, inclusive ocultando o fato que também prevê idades mínimas para professores e trabalhadores rurais no montante de 60 anos e para policiais federais, civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos no montante de 55 anos, de qualquer forma, o governo tem divulgado propositalmente a polêmica em torno da idade mínima, porque, na verdade, isso, senador Álvaro Dias, senadora Soraya, senador Fernando Bezerra, tão bem escolhido como líder do governo, senador Plínio, que sempre sobe nesta tribuna com muita propriedade. Raciocinem comigo, por fineza, um humilde debatedor do tema principal desta casa, sempre quando chamado pelo presidente Zalci Lucas. Então, o governo tem divulgado propositalmente a polêmica em torno da idade mínima, porque, na verdade, isso oculta, escamoteia os outros pilares de desmonte da Previdência, representados pelo aumento do tempo de contribuição e pela mudança na fórmula de cálculos. Aqui nós temos que dizer que a instituição da idade mínima é só o começo da tragédia, é só um anúncio, porque ela vem conjugada com a segunda medida, que é o aumento do tempo de contribuição mínima para o acesso a uma aposentadoria de 15 para 20 anos. Prestem atenção, de 15 para 20 anos. Aqui eu gostaria, na conclusão, de lembrar a diferença do conceito de tempo de contribuição e de tempo de serviço. É comum que as pessoas trabalhem durante muito mais anos do que realmente elas têm de tempo de contribuição, porque só são computados como tempo de contribuição os meses em que efetivamente há a contribuição para o INSS. Então, em todos os vínculos informais que a pessoa teve ao longo de sua vida, todos os contratos precários de trabalho, toda a existência do desemprego não fazem parte do cálculo da aposentadoria. Só se computa o tempo de contribuição efetivamente e efetivamente pago. Essa já é uma problemática bastante acentuada numa realidade do mercado de trabalho marcado pela alta rotatividade da mão de obra, pelo desemprego, pela informalidade, pela absoluta precariedade e precariedade dos vínculos de emprego. Esses já seriam problemas, mas quando a gente faz uma análise comparativa com a dinâmica de concessão da aposentadoria hoje em dia, isso se revela muito perverso. Hoje, a principal modalidade de aposentadoria dos trabalhadores, a aposentadoria por idade, que prevê o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, pela proposta do governo Bolsonaro, vai, na verdade, aumentar em 5 anos esse tempo mínimo. E de acordo com os dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aumentando em 5 anos, eu vou estar excluindo da proteção previdenciária 60%. Atentem-se, brasileiros e brasileiras. Vamos excluir da proteção previdenciária 60% da classe trabalhadora. Bom, aí então, instituição de idade mínima, aumento do tempo de contribuição, ok. Mas com essas duas performances, quanto que seria, pergunto eu, a minha aposentadoria? E aqui a gente entra, para finalizar,
numa questão que é muito pouco debatida quando se fala sobre reforma da Previdência, que é a mudança na forma do cálculo dos benefícios. Hoje em dia, para voltar no nosso exemplo da aposentadoria por idade, que é a aposentadoria da ampla classe trabalhadora deste país, com 60 e 65 anos de idade, para os trabalhadores urbanos, tempo de contribuição de 15 anos, se tem acesso a uma aposentadoria que corresponde a 85% do meu salário de benefício. Aí eu atinjo 100% quando eu completo 30 anos de tempo de contribuição. Pois bem, pelo governo Bolsonaro, com as mudanças propostas, com 20 anos de tempo de contribuição, as idades mínimas de 62 e 65 anos, eu vou ter acesso, atenção, pasmem, a 60% do salário de benefício, o que representa uma redução percentual de 25% no valor inicial da aposentadoria. Mas a maldade não para por aí, porque para ter acesso a 100% da aposentadoria, serão necessários 40 anos de tempo de contribuição, ou seja, 10 anos mais que hoje é normalmente previsto. Conclusão, vamos refletir. Uma frase simples: vamos trabalhar mais e ganhar menos. Não vejo por outro lado. A gente vê então, portanto, que essa conformação, ela diminui o grau de proteção previdenciária e penaliza, sobretudo, os trabalhadores mais marginalizados, mais precarizados. E também é importante lembrar, a redução acontecerá em virtude da mudança do cálculo da fórmula do benefício. Hoje, para se calcular o valor da aposentadoria, eu consigo dispensar, deixar de fora, 20% das contribuições, que são as contribuições mais baixas. Mas, pelas mudanças propostas na nova Previdência, eu vou considerar a totalidade das contribuições da vida do segurado, 100% delas, o que efetivamente conclui-se que reduz o valor do benefício. Aqui nós só tratamos das aposentadorias eletivas, mas ainda será preciso falar e debatermos aqui sobre a aposentadoria por invalidez, que é uma modalidade que decorre de uma tragédia, de um evento grave que ocorre na vida do segurado, que faz com que ele perca a sua capacidade para trabalho e seja insuscetível de reabilitação para outras funções, para outros trabalhos. Hoje, essa modalidade de aposentadoria é paga no percentual de 100% do salário de benefício, porque, como eu disse, ela não é uma escolha, ela decorre de uma tragédia, de um fato grave que ocasiona a perda de capacidade para trabalho. Pois bem, na proposta da reforma do governo do Bolsonaro, a aposentadoria por invalidez vai seguir as regras gerais das aposentadorias, ou seja, para todos entenderem todas no Brasil e aqui neste Senado, será paga na modalidade de 60% do salário de benefício, quando não decorrer de acidente de trabalho ou de doença profissional, ou também do trabalho. Isso significa que o segurado que for acometido, por exemplo, de uma doença grave, contagiosa ou incurável, por exemplo, se ele tiver câncer e se aposentar por invalidez, somente 60% do salário de benefício só virá a receber a mais se tiver mais que 20 anos de tempo de contribuição. Aí eu pergunto, quanto a mais, senador Fernando Bezerra, líder do governo? 2% a mais para cada ano que ultrapasse os 20 anos como tempo mínimo, fechando-o de vez. Com tudo isso, quero alertar para as graves mudanças que estão sendo planejadas para a previdência do trabalhador e da trabalhadora. Não há mudança no sentido de promoção de igualdade, do bem-estar, da justiça social.
o que é uma transferência para os trabalhadores e das trabalhadoras da conta gerada pela grave situação da dívida pública brasileira. Eu gostaria de pedir que essas pessoas acessem os conteúdos disponíveis, sobretudo no canal da Auditoria Cidadã da Dívida, que certamente o senador paranaense Álvaro Dias sempre lá confere cada detalhe, porque lá fornece materiais de ótima qualidade para a gente entender que não existe um déficit, um rombo na Previdência. O que existe é um roubo da Previdência. É utilizando a fala do governo que vai economizar R$1 trilhão em 10 anos com a reforma? Perguntamos. Economizar, senador Plínio, economizar para quem? É a pergunta que faço de forma respeitosa. Sobretudo, economizar em cima da vida de quem? Estou perguntando com ponto de interrogação. Os trabalhadores e trabalhadoras não devem pagar uma conta e uma dívida que não produziram e não nos beneficiarão em nada. Por isso eu peço que tomem consciência e que principalmente nós nos informemos sobre o projeto da reforma da Previdência, nos debruçamos sobre ele, sobre a retirada de direitos, essa violação da Constituição de 88. A minha quase cegueira, ela é visual, presidente Isalci Lucas, conforme é de seu conhecimento e da maioria dessa casa. Jamais será cerebral. O jornalista econômico, que é um dos melhores e mais importantes do país, escreveu um artigo ontem na Folha de São Paulo que o Brasil todo deveria ler. O título é Luta Feia pelos Restos do País. O Brasil está numa situação de optar entre a guerra pelos fundos públicos e o suicídio. Está na Folha de São Paulo de ontem. Eu assim concluo e peço aqui apenas que se registre também, porque eu sei do conhecimento de alguns e do respeito de todos aqui dessa casa e todas, de um jornalista esportivo brasileiro, paulista, conhecido na televisão pelo seu estilo único, porém combatente, foi jornalista da Folha de São Paulo, foi do Jornal da Tarde, foi da Sport TV, enfim, do rádio, fazia mesas redondas e comandava com brilhantismo. Já foi meu adversário, porém depois, na cantina italiana, família Mantini, lá em São Paulo, fizemos as pazes e voltamos a ter a mesma amizade de 25 anos atrás. Faleceu hoje em São Paulo e ofereço aqui este meu pronunciamento à sua história belíssima e principalmente à sua família, que tem o conforto de Deus, pois Deus já está à sua espera. Trata-se de Roberto Avalone, que cedo ainda, porque tinha muito a trabalhar, nos deixou, infelizmente. Agradecidíssimo, presidente, pela compreensão do tempo. Pela liderança do governo,